Imagina ouvir do próprio marido, na frente de mais de 100 pessoas, que você é gorda demais, até para ser traída. Foi exatamente isso que a Sônia ouviu. Enquanto todo mundo ria, apontava e cochichava, ninguém percebeu que naquela mesma noite ela começou a planejar a vingança que ia custar a ele a empresa, o dinheiro, a amante e até a liberdade. Anos depois, aquela mulher humilhada no banheiro do restaurante voltaria como dona de um império, sentada na cadeira que um dia foi dele, com o poder de decidir se ele ia acabar falido, preso ou ajoelhado pedindo perdão. Se você gosta de histórias de mulheres que viraram o jogo e fazem justiça na mesma moeda, se inscreve aqui no canal. Você me ajuda muito a trazer novos vídeos todos os dias. E agora, vamos comigo, porque a história da Sônia é daquelas que você precisa ouvir até o fim. Sônia Viana estava de pé no 18º andar do edifício mais moderno de São Paulo. A sala de reuniões tinha paredes de vidro do chão ao teto, e a cidade inteira parecia pequena lá embaixo. Ela usava um terno branco que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. O cabelo estava preso em um coque impecável. Os ombros estavam retos. A postura era de quem comandava impérios. Nas mãos dela, um envelope pardo. Dentro dele, documentos que mudariam tudo. Do lado de fora da sala, através do vidro, ela via os funcionários correndo de um lado para o outro. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Ninguém imaginava que em exatamente 52 minutos, o homem que a humilhou na frente de 100 pessoas perderia tudo. Sônia abriu o envelope com calma. Lá dentro, contratos, fotografias, extratos bancários. 3 anos de trabalho silencioso. 3 anos de planejamento meticuloso. 3 anos desde aquela noite. Ela pegou uma fotografia antiga que guardava na bolsa. Na foto, uma mulher gorda, vestido azul marinho, sorriso forçado, olhos inchados de tanto chorar. Aquela mulher era ela, 3 anos atrás. Sônia dobrou a foto e guardou de volta na bolsa. Mas nem sempre foi assim. 15 de março de 2022, Sônia tinha 55 anos, pesava 102 quilos e estava casada havia 32 anos com Marcelo Braga. Marcelo era empresário, dono da Braga Incorporações, uma construtora que ele herdou do pai. Tinha 60 anos, cabelo grisalho bem cortado, ternos italianos e um Rolex de 50 mil reais no pulso. Era bonito para a idade. Sabia disso. E usava isso contra todo mundo. Naquela noite, Marcelo organizou um jantar de negócios no Terraço Paulista, um dos restaurantes mais caros da cidade. 120 convidados. Empresários, políticos, sócios, investidores. Todos de terno e vestido de gala. Sônia estava sentada na mesa principal, ao lado do marido. Usava um vestido azul marinho, tamanho 60, que ela mesma havia escolhido. O cabelo estava preso, a maquiagem estava leve. Ela tentava sorrir, mas sentia o peso dos olhares sobre ela. Marcelo estava de pé fazendo um discurso. Taça de champanhe na mão, sorriso largo, voz alta. Ele agradeceu aos presentes e então apontou para a esposa, dizendo que ela estava ali ao lado dele após 32 anos de casamento. Sônia sorriu. Achou que era um elogio. Mas então, Marcelo continuou. Disse que ela continuava fiel e que, claro, quem ia querer trair uma mulher daquele tamanho? A sala inteira começou a rir. Sônia sentiu o sangue gelar. O coração disparou. As mãos começaram a suar. Ela olhou ao redor, via as bocas se abrindo em gargalhadas, via os olhos julgando, via os dedos apontando disfarçadamente. Marcelo riu junto com todos. Ele achou engraçado. Depois deu um tapinha no ombro dela e disse que era brincadeira, que ele a amava do jeito que ela era. Mais risos. Sônia não conseguia se mexer. Ela estava congelada na cadeira. O vestido azul marinho de repente parecia apertado demais. A sala parecia pequena demais. O ar parecia pesado demais.
Uma mulher na mesa ao lado sussurrou para a amiga que ela, coitada, não aguentaria passar por aquilo. Sônia ouviu tudo. Marcelo voltou a falar sobre negócios. A conversa mudou de assunto. As pessoas voltaram a comer, mas Sônia ainda estava paralisada. Quando o jantar terminou, ela foi ao banheiro, trancou-se em uma cabine, sentou no chão frio de mármore e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até a maquiagem escorrer. Chorou até as mãos tremerem. Lá fora, ela ouviu duas mulheres conversando na pia. Uma perguntou se a outra tinha visto o que o Marcelo falou. A outra respondeu que tinha visto, que era um horror, mas que ele não estava errado, porque Sônia realmente estava muito acima do peso. A primeira concordou, mas disse que falar aquilo na frente de todo mundo era demais. A segunda riu e disse que pelo menos Sônia tinha dinheiro, que dava para aguentar muita coisa quando se tinha dinheiro. As duas riram e saíram. Sônia continuou sentada no chão. O frio do mármore subia pelas pernas. O cheiro de perfume caro ainda estava no ar. O som dos saltos ecoando pelo corredor foi sumindo aos poucos. Ela se levantou, lavou o rosto. Ajeitou a maquiagem o melhor que conseguiu, respirou fundo 3 vezes. E naquele momento, ali, de pé na frente do espelho, ela fez um juramento silencioso. Ele ia pagar por aquilo. Ia pagar por cada risada, por cada olhar, por cada palavra. E quando ela terminasse, ele ia implorar. Sônia voltou para casa naquela noite em silêncio. Marcelo dirigia. Ela olhava pela janela. Ele perguntou se ela tinha ficado chateada. Ela mentiu e disse que não. Ele disse que era bom, porque tinha sido só uma piada, que ele a amava. Sônia não respondeu. Quando chegaram em casa, ela subiu direto para o quarto. Marcelo ficou na sala assistindo televisão. Sônia ligou o computador. Abriu o e-mail do marido. Ela sabia a senha. Sempre soube. Ele nunca escondeu. E foi ali, naquele momento, que tudo mudou. Havia e-mails de uma mulher chamada Gabriela Linhares. Dezenas de e-mails, alguns com anexos de fotos, fotos íntimas, conversas explícitas, planos de encontros em hotéis. Sônia leu tudo. Cada e-mail, cada mensagem, cada foto. Gabriela tinha 28 anos. Era personal trainer. Magra, definida, cabelo loiro, sorriso perfeito. Tudo que Sônia não era. O último e-mail era de 2 dias antes. Gabriela escreveu que na semana seguinte ia ser só deles, que ela havia reservado o hotel, que dessa vez eles iam poder ficar o fim de semana inteiro, que ela mal podia esperar. A resposta de Marcelo dizia que ele também não via a hora e que logo a gorda ia descobrir e ele ia se livrar dela de vez. Sônia sentiu a respiração falhar. Leu de novo, e de novo, e de novo. Ele a chamava de gorda para a amante. Sônia fechou o computador, deitou na cama, não dormiu a noite inteira. E ali, naquele silêncio, ela começou a planejar. No dia seguinte, Sônia acordou às 5 da manhã. Marcelo ainda dormia. Ela desceu até a cozinha, pegou um caderno velho que guardava na gaveta e começou a escrever. Passo 1. Transformação física. Sônia não queria emagrecer para reconquistar o marido. Ela queria emagrecer para destruir a imagem que ele tinha dela, para provar que ele estava errado, para que, quando tudo terminasse, ele soubesse que perdeu algo que ele nunca mereceu ter. Ela contratou um personal trainer, não qualquer um. Contratou Rafael Esteves, o melhor de São Paulo. R$ 10.000 por mês. Treinos 6 vezes por semana, 2 horas por dia. Contratou uma nutricionista, Fernanda Costa, especialista em emagrecimento rápido e saudável, R$ 5.000 por mês. Dieta rigorosa, sem açúcar, sem carboidrato refinado, sem álcool. Marcelo nem notou. Ele saía cedo para o trabalho. Voltava tarde. Quando estava em casa, ficava no escritório ou assistindo televisão. Não olhava para Sônia, não perguntava como ela estava, não percebia que ela estava mudando.
3 meses depois, Sônia já tinha perdido 22 quilos, de 102 para 80 quilos. O rosto estava mais fino, os braços estavam definidos, a cintura estava aparecendo, a postura estava ereta. Ela comprou roupas novas, tamanho 48, depois 46, depois 44. Rafael, o personal trainer, sempre a incentivava. Dizia que ela estava incrível, que deveria continuar assim, que ia chegar onde queria. Fernanda, a nutricionista, monitorava cada detalhe. Dizia que mais 2 quilos por semana era perfeito, que o metabolismo dela estava acelerando. Mas o que ninguém sabia é que Sônia tinha outros planos, além da transformação física. Ela pegou o telefone e ligou para a única pessoa em quem ainda confiava, Beatriz Tavares. Beatriz tinha 58 anos, era advogada criminalista e amiga de Sônia desde a faculdade. As duas haviam se afastado nos últimos anos, mas Sônia sabia que podia contar com ela. Sônia contou tudo, a humilhação, a traição, e disse que achava que Marcelo estava desviando dinheiro da empresa. Beatriz ficou em silêncio por 3 segundos. Depois perguntou se Sônia tinha provas. Sônia disse que tinha os e-mails, mas precisava de provas financeiras. Beatriz disse para deixar com ela. Beatriz era especialista em crimes financeiros. Ela sabia exatamente o que fazer. Nos meses seguintes, Beatriz contratou um investigador particular, Maurício Cunha, 52 anos, ex-policial federal, discreto, eficiente. Maurício seguiu Marcelo por 3 meses. Fotografou encontros com Gabriela, gravou conversas, rastreou movimentações bancárias e encontrou algo muito maior do que uma simples traição. Marcelo estava desviando dinheiro da própria empresa. Ele criava empresas fantasmas, emitia notas fiscais falsas e transferia valores para contas no exterior. Nos últimos 5 anos, ele havia desviado quase 8 milhões de reais. Beatriz apresentou tudo para Sônia em um envelope pardo. Disse que ele era um criminoso, que com aquilo ele podia pegar de 5 a 10 anos de prisão. Sônia abriu o envelope, viu as fotos, leu os documentos e sorriu. Perfeito. 6 meses depois do jantar, Sônia havia perdido 37 quilos, de 102 para 65 quilos. Ela estava irreconhecível. O cabelo, antes preso e sem brilho, agora estava solto, cortado em camadas, com luzes sutis. A pele, antes sem cuidado, agora estava hidratada e luminosa. O corpo, antes escondido em roupas largas, agora estava definido, forte, poderoso. Ela usava tamanho 40, vestidos justos, saltos altos, maquiagem impecável. Marcelo finalmente notou. Enquanto tomava café da manhã, disse que ela tinha emagrecido. Sônia perguntou se ele tinha notado. Ele disse que sim, que ela tinha ficado bonita, mas que não precisava exagerar, que já estava boa assim. Sônia sorriu, um sorriso frio. Agradeceu. Marcelo voltou a ler o jornal. O que ele não sabia é que Sônia tinha acabado de comprar 15% das ações da Braga Incorporações. Ela usou dinheiro que havia guardado secretamente durante os últimos 20 anos. Dinheiro de uma herança que ela nunca contou para o marido. E nos próximos 3 meses, ela iria comprar mais 35%, através de empresas fantasmas, de laranjas, de investidores intermediários. Quando tudo estivesse pronto, ela teria controle majoritário da empresa. E aí, ela iria destruir Marcelo Braga de uma vez por todas. Sônia sabia que a vingança financeira não seria suficiente. Ela queria que Marcelo perdesse tudo: status, respeito, amigos, família. Ela começou a plantar sementes, foi a eventos sociais, jantares, festas, sempre impecável, sempre sorridente, sempre educada. As pessoas começaram a notar a transformação. Diziam que ela estava maravilhosa, perguntavam o segredo, comentavam que Marcelo devia estar babando.
Sônia sorria e respondia que estava apenas cuidando dela mesma. Mas em conversas privadas com pessoas estratégicas, ela plantava dúvidas sobre Marcelo. Perguntava se as pessoas sabiam que ele estava vendendo terrenos sem licença ambiental. Comentava que havia ouvido dizer que ele tinha dívidas enormes com fornecedores. Mencionava que parecia que ele estava com problemas na Receita Federal. As pessoas começaram a falar. Rumores começaram a circular. Investidores começaram a duvidar. E Marcelo começou a sentir o cerco se fechando. 9 meses após o jantar da humilhação, Sônia já tinha 51% das ações da Braga Incorporações. Marcelo não sabia. Ela havia comprado através de 3 empresas diferentes: Viana Investimentos, Construtora Horizonte e Grupo Alfa. Todas registradas em nome de Laranjas, todas operadas por Beatriz. Marcelo continuava agindo como se fosse o dono absoluto. Tomava decisões sozinho, assinava contratos, demitia e contratava. Mas, legalmente, ele não tinha mais controle. Sônia marcou uma reunião com os principais sócios minoritários da Braga Incorporações. 7 pessoas. Empresários que haviam investido na construtora nos últimos 10 anos. A reunião foi em um escritório neutro. Ninguém sabia quem havia convocado. Sônia entrou na sala às 10 horas da manhã. Terno branco, salto alto, pasta de couro. Os sócios ficaram surpresos. Ricardo Fernandes, um dos maiores investidores, perguntou se era Sônia quem havia convocado a reunião. Ela confirmou. Disse que tinha algo muito importante para mostrar a eles. Sônia abriu a pasta e distribuiu documentos para cada um. Explicou que nos últimos 5 anos, Marcelo Braga havia desviado 8.300.000 reais da empresa. Que ele havia criado empresas fantasmas, emitido notas fiscais falsas e transferido dinheiro para contas no exterior. Silêncio. Sônia continuou. Disse que, além disso, ele estava vendendo terrenos sem licença ambiental, o que colocava a empresa em risco de processos milionários e até fechamento. Ricardo olhou os documentos, depois olhou para Sônia. Perguntou de onde ela havia tirado aquilo. Sônia respondeu que havia contratado investigadores, que tudo estava documentado, que se eles quisessem ela podia entregar aquilo para a Receita Federal e para o Ministério Público naquele mesmo dia. Ricardo perguntou por que ela estava contando aquilo para eles. Sônia sorriu. Disse que tinha uma proposta, que ela havia comprado 51% das ações da empresa, que tecnicamente ela era a nova controladora da Braga Incorporações. Mas que não queria brigar com eles, queria que eles ficassem e que juntos eles iam salvar aquela empresa. Os sócios se entreolharam. Ricardo perguntou o que ia acontecer com o Marcelo. Sônia respondeu que Marcelo ia ser afastado e que se ele tentasse reagir, ela entregava tudo para as autoridades. Ricardo pensou por alguns segundos. Perguntou o que aconteceria se eles não concordassem. Sônia disse que aí ela entregava para as autoridades de qualquer jeito, que eles perderiam o investimento, que a empresa fecharia e que todo mundo perdia. Ricardo olhou para os outros sócios. Todos acenaram com a cabeça. Ele disse que estava bem, que eles estavam com Sônia. Marcelo começou a notar que algo estava errado. Nas últimas semanas, ele havia tentado fechar 3 negócios grandes. Todos foram recusados. Investidores que sempre trabalharam com ele, de repente, estavam sem capital disponível. Fornecedores estavam pedindo pagamento antecipado. Bancos estavam negando empréstimos. Ele perguntou ao diretor financeiro o que estava acontecendo. O diretor disse que não sabia, que parecia que alguém estava jogando contra eles. Marcelo perguntou quem. O diretor disse que não fazia ideia. Marcelo começou a investigar. Descobriu que alguém estava comprando ações da empresa. Muito dinheiro, movimentações rápidas. Ele perguntou ao diretor quem estava comprando. O diretor respondeu que não havia conseguido identificar, que eram empresas fantasmas, mas que quem quer que fosse já tinha quase metade da empresa. Marcelo sentiu o sangue gelar.
Perguntou se era metade mesmo. O diretor confirmou. Disse que eram 48%, que se a pessoa comprasse mais 3%, ia ter controle majoritário. Marcelo trancou-se no escritório. Ligou para advogados, para contadores, para investidores. Ninguém sabia quem estava por trás da compra. Sônia marcou a Assembleia Geral de Acionistas para o dia 15 de março, exatamente um ano após o jantar da humilhação. Ela convidou todos os sócios, todos os investidores e 50 jornalistas. Marcelo não sabia o que estava por vir. Na noite anterior à Assembleia, Sônia estava em casa, no quarto. Marcelo estava no escritório. Ela abriu o armário e escolheu a roupa. Terno branco. O mesmo que usou no dia da reunião com os sócios. Salto alto preto, brincos de diamante. Ela se olhou no espelho. 65 quilos. Cabelo impecável. Pele radiante. Postura ereta. Sorriu. Disse para si mesma que no dia seguinte ele ia pagar por tudo. No dia da Assembleia, Sônia acordou às 5 da manhã. Tomou banho. Vestiu o terno branco. Maquiou-se com perfeição. Quando desceu para a cozinha, Marcelo estava tomando café. Ele olhou para ela e franziu a testa. Perguntou por que ela estava tão arrumada. Sônia respondeu que ia sair. Ele perguntou para onde. Ela disse que tinha uma reunião. Marcelo voltou a ler o jornal. Disse que estava bem. Sônia pegou a bolsa e saiu. A assembleia foi no auditório da própria Braga Incorporações. 100 pessoas, sócios, investidores, funcionários, jornalistas. Marcelo estava na frente, junto com o diretor financeiro e os advogados. Às 10 horas, Sônia entrou no auditório. Todos viraram para olhar. Marcelo viu a esposa e ficou confuso. Perguntou o que ela estava fazendo ali. Sônia não respondeu. Caminhou até a frente, subiu no palco, pegou o microfone, disse bom dia a todos. Disse que o nome dela era Sônia Viana Braga e que ela era a nova controladora da Braga Incorporações. Silêncio total. Marcelo levantou da cadeira. Gritou perguntando o que era aquilo. Sônia abriu a pasta e mostrou os documentos. Disse que nos últimos 9 meses ela havia comprado 51% das ações daquela empresa, que isso lhe dava controle majoritário e que a partir daquele dia ela assumia a presidência. Marcelo estava pálido. Disse que aquilo era mentira. Sônia disse que não era, que estava tudo ali, documentado, registrado em cartório. Beatriz subiu no palco e entregou os documentos para os advogados de Marcelo. Eles leram e confirmaram. Disseram que era verdade, que ela tinha controle. Marcelo sentou na cadeira, as mãos tremiam. Sônia continuou. Disse que tinha mais, que nos últimos 5 anos Marcelo Braga havia desviado 8.300.000 reais daquela empresa, que ele havia criado empresas fantasmas, emitido notas fiscais falsas e transferido dinheiro para contas no exterior. Ela mostrou os documentos, as fotos, os extratos bancários. Disse que, além disso, ele estava mantendo um relacionamento extraconjugal com Gabriela Linhares, personal trainer, havia 4 anos, e que ele havia financiado esse relacionamento com dinheiro desviado da empresa. Murmúrios na plateia. Marcelo estava congelado. Sônia mostrou os e-mails, as conversas, as fotos. E para finalizar, disse que ele havia humilhado a própria esposa em público, na frente de 100 pessoas, que havia dito que ela era gorda demais para ser traída, que havia rido dela, que havia feito todos rirem dela. Sônia olhou diretamente para Marcelo. Disse que ele podia ver. Ela havia emagrecido, havia assumido a empresa dele, e que agora ele ia pagar por tudo. Após a assembleia, Marcelo foi levado para uma sala privada. Os advogados da empresa estavam lá, os sócios estavam lá e Sônia estava lá. Marcelo estava sentado em uma cadeira, as mãos sobre a mesa, o rosto estava pálido, os olhos estavam vermelhos. Sônia estava de pé do outro lado da mesa, braços cruzados, postura ereta. Marcelo, com a voz tremendo, disse que ela não podia fazer aquilo.
Sônia respondeu que já tinha feito. Ele disse que aquela empresa era dele, que o pai dele havia construído aquilo. Sônia respondeu que ele havia destruído, que havia desviado dinheiro, cometido crimes, humilhado a esposa, que ele não merecia nada. Marcelo bateu a mão na mesa. Gritou que ele havia dado tudo para ela, casa, comida, dinheiro, que ela não seria nada sem ele. Sônia riu, um riso frio. Perguntou se ela não seria nada. Disse que era arquiteta formada pela USP, que havia trabalhado durante 10 anos antes de se casar com ele, que havia largado a carreira porque ele pediu, porque ele disse que ia cuidar dela. E perguntou o que ele fez. Disse que ele a humilhou, a traiu, a chamou de gorda na frente de 100 pessoas. Marcelo abaixou a cabeça. Disse que tinha sido só uma piada. Sônia deu um soco na mesa. Gritou que uma piada? Que ele havia destruído a autoestima dela por 32 anos. Disse que todo dia ele fazia comentários sobre o peso dela. Todo dia comparava ela com outras mulheres. Todo dia fazia ela sentir que não era boa o suficiente. E que quando ela finalmente encontrou forças para mudar, ele nem notou. Porque ele estava ocupado demais, transando com uma personal trainer de 28 anos. Lágrimas começaram a cair do rosto de Marcelo. Ele implorou para que ela deixasse, que conversassem sobre aquilo. Sônia perguntou, se conversar? Se agora ele queria conversar? Disse que, quando ele a humilhou, ele não quis conversar. Quando ele a traiu, ele não quis conversar. Que ele só queria conversar agora porque havia perdido tudo. Sônia pegou um envelope da pasta e jogou sobre a mesa. Mandou que ele abrisse. Marcelo abriu. Lá dentro, fotos de Gabriela, mas não apenas fotos românticas. Fotos dela com outros homens, em hotéis, em restaurantes, em carros. Marcelo, com a voz quebrada, perguntou o que era aquilo. Sônia respondeu que Gabriela não o amava, que ela estava com ele por dinheiro, e que enquanto ele pagava as contas dela, ela estava saindo com pelo menos outros 3 homens. Um deles casado, outro empresário, e o terceiro, o próprio sócio dele. Marcelo olhou as fotos com mais atenção e reconheceu o terceiro homem. Disse o nome, Ricardo. Sônia confirmou. Disse que sim, que era o melhor amigo dele, o sócio de 15 anos, que ele estava transando com a amante dele enquanto Marcelo pagava o apartamento dela. Marcelo jogou as fotos na mesa, cobriu o rosto com as mãos. Perguntou por que ela estava fazendo aquilo com ele. Sônia respondeu que porque ele havia feito pior com ela, durante 32 anos. Sônia caminhou até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Disse que o engraçado era que todo mundo sabia. Todo mundo via ele com Gabriela, em restaurantes, em hotéis, em eventos. E ninguém contou para ela. Porque todo mundo achava que ela era só a esposa gorda, que ela não merecia respeito, que ela deveria agradecer por ter um marido como ele. Ela se virou. Disse que agora todo mundo sabia a verdade, que ele era um criminoso, um traidor, um covarde. Marcelo levantou a cabeça, perguntou o que ela ia fazer agora, se ia entregá-lo para a polícia. Sônia sorriu. Disse que não, que ia fazer algo pior. Nos dias seguintes, Marcelo tentou reagir. Contratou advogados, contratou investigadores, tentou encontrar brechas legais, mas tudo estava impecável. Sônia e Beatriz haviam preparado tudo nos mínimos detalhes. Marcelo tentou subornar os sócios, ofereceu dinheiro, ofereceu promessas. Ninguém aceitou. Ele tentou desacreditar Sônia publicamente. Deu entrevistas para jornais. Disse que ela estava mentindo, que era vingança de uma esposa rejeitada. Mas os documentos eram claros. As provas eram irrefutáveis. Marcelo estava perdendo tudo. A empresa, o dinheiro, o status, os amigos. E o pior, ele estava perdendo o respeito. Um ano antes, Marcelo estava no topo, na festa de negócios, taça de champanhe na mão. Sorriso largo, rodeado de amigos. Agora ele estava sozinho, no apartamento vazio, sem dinheiro, sem amigos, sem empresa. Um ano antes, Sônia estava humilhada.
no banheiro do restaurante, chorando, escondida. Agora ela estava no topo, no escritório do 18º andar, comandando uma empresa de 200 milhões de reais, 15 de março, exatamente um ano após o jantar da humilhação. Sônia organizou um evento, no mesmo restaurante, Terraço Paulista. Convidou as mesmas 120 pessoas. Marcelo não foi convidado, mas Sônia enviou para ele uma mensagem. Disse que se ele quisesse saber o que ela ia dizer sobre ele, que aparecesse às 20 horas. Marcelo apareceu. Ele entrou no restaurante às 19h50. Estava magro. O terno estava amassado. O cabelo estava desgrenhado. Os olhos estavam fundos. As pessoas o viram. Algumas desviaram o olhar. Outras sussurraram. Sônia estava no palco. Terno branco, salto alto, cabelo solto, maquiagem impecável. Ela pegou o microfone às 20 horas em ponto. Disse boa noite a todos. Agradeceu pela presença e comentou que havia exatamente um ano, naquele mesmo restaurante, o marido dela a havia humilhado na frente de todos. Que ele havia dito que ela era gorda demais para ser traída. Que todos haviam rido. Silêncio constrangido. Sônia disse que naquele dia ela queria que todos soubessem o que havia acontecido desde então. Ela começou a contar a história, a traição, o desvio de dinheiro, a compra das ações, a assembleia. Disse que agora Marcelo Braga não tinha mais nada, que ele havia perdido a empresa, havia perdido o dinheiro e que em breve ia perder a liberdade. Ela olhou diretamente para Marcelo. Disse que porque ela havia entregado todas as provas para o Ministério Público e que no dia seguinte de manhã a Polícia Federal ia prendê-lo por crimes de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e desvio de recursos. Marcelo ficou pálido. Disse com voz fraca que ela não podia fazer aquilo. Sônia respondeu que já tinha feito. Marcelo caiu de joelhos. Disse que ele implorava que não fizesse aquilo, que ele ia perder tudo, que ia para a cadeia, que sabia que tinha errado, mas que, por favor, ela não fizesse aquilo. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Sônia desceu do palco, caminhou até Marcelo, parou na frente dele. Disse que ele a havia implorado para não fazer aquilo, mas que havia um ano, quando ela o implorou para que ele a respeitasse, ele havia rido dela, que então agora ele ia experimentar o que era ser humilhado na frente de todos. Ela se virou e voltou para o palco. Marcelo havia sido humilhado publicamente, na frente das mesmas pessoas que riram de Sônia. Ele havia perdido todos os amigos, todos os sócios, todo o respeito. Havia perdido a empresa, perdido o apartamento, perdido o carro, perdido tudo. E no dia seguinte, Marcelo foi preso pela Polícia Federal, condenado a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro e fraude fiscal. No gancho, Sônia havia prometido que faria Marcelo implorar. Na entrega, não só ele implorou de joelhos na frente de 100 pessoas, como também foi preso pela Polícia Federal e perdeu tudo. A vingança superou a promessa. 3 anos se passaram. Sônia tinha 58 anos, pesava 65 quilos. Era CEO da Braga Incorporações, agora rebatizada como Viana Construtora. A empresa cresceu. 200 milhões de reais em faturamento. 500 funcionários, projetos em 5 estados. Mas o mais importante, Sônia criou o Projeto Recomeço, um programa que oferecia bolsas de estudo, cursos profissionalizantes e apoio psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica e humilhação. Em 3 anos, o projeto já havia ajudado mais de 1.000 mulheres. Mulheres que, como Sônia, foram humilhadas. Mulheres que, como Sônia, perderam a autoestima. Mulheres que, como Sônia, precisavam de uma segunda chance. Certo dia, Sônia estava no escritório quando recebeu uma ligação. A recepcionista disse que tinha um homem ali embaixo querendo falar com ela. Sônia perguntou quem era. A recepcionista respondeu, Marcelo Braga. Sônia ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, mandou que ele subisse. 10 minutos depois, Marcelo entrou no escritório. Ele estava diferente.
mais velho, mais magro. O cabelo estava grisalho, a barba estava por fazer. As roupas estavam simples. Ele havia saído da prisão havia 2 meses. Condicional, tornozeleira, eletrônica. Ele cumprimentou Sônia com a voz baixa. Ela mandou que ele sentasse. Ele sentou na cadeira em frente à mesa dela. Disse que tinha vindo pedir desculpas. Sônia não respondeu. Ele disse que sabia que o que tinha feito era horrível, que a havia humilhado, que a havia traído, que a havia destruído e que não tinha desculpa. Ele baixou a cabeça, disse que havia perdido tudo, a empresa, o dinheiro, os amigos, que havia passado 3 anos na cadeia e que nesses 3 anos ele havia tido tempo para pensar e que percebeu o quanto havia sido cruel com ela. Lágrimas começaram a cair. Ele disse que ela não merecia nada daquilo que ele havia feito, que ela era uma esposa incrível, que havia cuidado dele durante 32 anos e que ele a havia retribuído com humilhação e traição. Marcelo levantou a cabeça e olhou nos olhos dela. Disse que não esperava que ela o perdoasse, mas que queria que ela soubesse que ele sentia muito, de verdade. Sônia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Disse que aceitava as desculpas dele, mas que aquilo não mudava nada, que ele a havia destruído e que ela teve que se reconstruir sozinha e que agora ela era uma mulher diferente, uma mulher forte, uma mulher que não precisava dele. Ela se levantou. Disse que o engraçado era que ele havia dito que ela era gorda demais para ser traída, mas que ela não havia emagrecido para ele, que havia emagrecido para ela mesma. E que quando ela olhava no espelho agora, não via a mulher gorda e humilhada que ele conhecia, que via uma CEO, uma mulher poderosa, uma mulher que virou o jogo. Marcelo baixou a cabeça de novo. Disse que sabia e que ficava feliz por ela. Sônia caminhou até a porta e abriu. Pediu que ele fosse embora e que não voltasse mais. Marcelo se levantou, caminhou até a porta, parou. Olhou para Sônia uma última vez. Agradeceu por ela ter ouvido. Sônia disse que não tinha de quê. Ele saiu. Sônia fechou a porta. Respirou fundo e sorriu. Sônia voltou para a mesa. Pegou o telefone e ligou para Beatriz. Disse que acabava de ver o Marcelo. Beatriz perguntou como tinha sido. Sônia respondeu que ele havia pedido desculpas. Beatriz perguntou se ela havia perdoado. Sônia disse que havia aceitado as desculpas, mas que não havia perdoado, porque perdoar não significava esquecer, e que ela nunca ia esquecer o que ele fez. Beatriz ficou em silêncio. Sônia continuou. Disse que tinha percebido algo. Que a vingança mais poderosa não foi destruir a vida dele, foi construir a dela. Foi provar que ela não precisava dele, foi mostrar que ela era capaz de muito mais do que ele imaginava. Beatriz sorriu do outro lado da linha. Disse que Sônia era incrível. Sônia agradeceu. Dignidade não tem preço e todo mundo merece uma segunda chance. Se você já passou por algo parecido, já foi humilhada ou humilhado por alguém que deveria te amar, já precisou reconstruir sua vida do zero, conta nos comentários. De onde você é? Deixa seu like se essa história te emocionou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai para o próximo vídeo que eu preparei especialmente para você.